Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática, vamos finalizar o módulo 1, tá? Nós vamos da página 161 à página 178. Quero agradecer aqui a mãe da Bianca, que ela deu um auxílio para a Pro, né? E a Pro conseguiu... achei a funçãozinha lá, que tem a parte que espelha, né? E aí a Pro conseguiu inverter. Agora vocês conseguem enxergar direitinho. Olha que coisa boa. Obrigada, viu, Priscila? Sua dica foi muito útil. Inclusive, até ajudei as outras professoras também que estavam com essa dificuldade. Pessoal, nós vamos começar aqui por essa atividade, né, que é com ábaco. Nós tivemos bastante atividades com ábaco no decorrer do livro, né? E aqui nós temos mais uma, ó. Observe como Elaine efetuou 52 menos 38 utilizando um ábaco. Então, aqui na primeira explicação, ó, tá escrito assim. Elaine representou no ábaco o número 52. Nós sabemos que o 52, né, o primeiro espacinho aqui, essas pedrinhas vermelhas, elas representam as dezenas, e o verdinho representam as unidades. Então, 52 nós temos 5 pedrinhas vermelhas e 2 verdinhas, que são as unidades. Aí, olha só, a partir daqui, do ábaco, ela precisou fazer essa soma, né? Tirar 52, dos 52 tirar os 38 utilizando o ábaco. Então, observem aqui, ó, na segunda explicação. Como não foi possível retirar 8 unidades das 2 unidades, porque, ó, nós só temos 2 unidades, né? Então, ela substituiu, ó. Ela trocou uma bolinha, uma dezena, que nós sabemos que uma dezena vale quantas unidades? 10. Isso mesmo. Na sala de aula a gente tem interação, né? Eu sei que vocês estão respondendo aí de casa. Então, de uma pedrinha, né, vale 10 unidades, ela substituiu. Então, ela riscou uma pedrinha, ela tirou essa pedrinha, vocês podem fazer um xizinho na hora de resolver o de vocês, e substituiu por 10 unidades, né? Aí, terceira explicação aqui em cima, ó. Aí, o que que ela fez? Ela precisava tirar dessas 12 unidades, precisava tirar quantas unidades aqui, ó? 8 unidades, né? Então, aí, o que que ela fez? Você pode fazer um risquinho, porque vocês vão ter que fazer essas atividades aqui de baixo utilizando um ábaco. Então, a Pro já vai explicar como que vocês farão. E aí, faz um xizinho, né? E a quantidade que sobrou, né? Aqui, ó, a quantidade que sobrar será o resultado. O número representado no ábaco após essas trocas correspondem ao resultado da subtração. E aí, o que que ela fez aqui? Então, ó, no início tem os 52. Depois ela substituiu uma pedrinha por unidade. Aí ela tinha que tirar 8 pedrinhas, né? E quantas dezenas? 3 dezenas. E aí ela foi, você vai riscando, vai fazendo um xizinho eliminando. A quantidade que sobrar no ábaco é o resultado, né? Que aqui nós temos 14, ó. Olha que bacana, tá vendo? Então, esse é o resultado. Aí, ó, aqui na parte de baixo, está falando assim. Agora, de maneira semelhante a Elaine, efetue a subtração utilizando o ábaco. Como vocês não têm um ábaco, vocês irão utilizar uma folhinha de rascunho, tá? Para conseguir resolver essa atividade. Então, vocês desenham o ábaco, vai, tá resolvendo a atividade A, 53 menos 9. Vai desenhar lá, desenha o ábaco, põe 5 pedrinhas na dezena e 3 na unidade, menos 9, tá? Vocês vão desenhar o ábaco, porque vocês não têm, se tiver, melhor ainda, mas se não tem, dá pra fazer na folhinha de rascunho. Agora, aqui na próxima página. Na sequência abaixo, cada número, a partir do segundo,
é obtido subtraindo 13 unidades do anterior. Complete a sequência. Então, ó, 63 menos 13, 50. 50 menos 13, 37. 37 menos 13, aí vocês vão colocando a sequência, tá? E assim, sucessivamente, nessas duas também, né? Só que ficou uma sequência diferente porque é menos 10. Aqui é menos 10, tá? Então, aqui você tem que descobrir qual é a sequência, tá? Tenho 90. Menos quanto que fica 80? Menos 10. Então, a sequência aqui é de 10. 73 menos quanto que fica 58? Aí você tem que descobrir qual é o número. Aqui ele deu a explicação, né? E aqui vocês têm que saber qual é o número que dá a sequência, tá? Prestem bastante atenção nessa atividade aqui, porque vocês podem se confundir bastante. Ela é um pouquinho difícil, tá? Então, olha aqui, ó. Toda linha, ele representa a soma 15. 15. 15. Se você somar de assim, 15. Se somar de assim, 15. Se somar de assim, 15. Tá? Essa daqui é a explicação, ó. Seja na horizontal ou na vertical, é 15 o resultado. Aí, ó, aqui vocês terão que descobrir qual é o número que segue, né, a sequência. Complete o quadrado mágico ao lado, sabendo que a sua constante mágica é 72. Então, quanto somando aqui que dá 72? Qual é o número que está faltando aqui que dá 72? Somando aqui para dar 72, né? Então, eu sugiro que vocês peguem o número, soma esses dois números, tá? Peguem o número 72, menos o número somado, e aí vocês vão descobrir qual é o número faltoso, tá bom? O número que tá faltando aqui. Então, aqui nós descobrimos que a linha sempre dá 15. E já aqui, a soma da linha tem que dar 72, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Olha só, observe como Júlia efetuou 36 menos 19 mentalmente. Mentalmente. Vocês percebem que nesse livro eles têm diversas formas de explicar subtração. Mentalmente, com ábaco, com calculadora, para que vocês saibam as diversas formas de aprender a subtração, né? Então, aqui, vocês farão mentalmente. Observem aqui a forma que ela tá explicando, mas aí agora é trabalhar a cabecinha, né? Existem essas probabilidades aqui, e aí vocês irão responder não fazendo cálculo, mas mental, tá? Ah, ficou errado, não tem problema, porque tem que ser cálculo mental, né? Na sala nós iríamos fazer dessa forma. Vai calcular mentalmente, vai responder. Mas meu filho fez errado, não tem problema, pode deixar, tá? Porque ele precisa utilizar as probabilidades, utilizar, enfim, os dedinhos, mas utilizar, assim, pensar, forçar para pensar para que chegue no resultado, tá? Aqui são probleminhas, tá bom? Vocês irão montar o probleminha e irão escrever a resposta. Aqui não tem muito espaço, sinto falta de espaço nesse livro para escrever a resposta. Mas tentem escrever de uma forma pequena, nem que fique um pouquinho para fora, que nem a gente costuma fazer às vezes quando não tem um espaço. Pessoal, façam um cálculo o cálculo e a sentença, tá? O cálculo deitado e a sentença em pezinho. Ou ao contrário. Sentença e cálculo, ok? Página 164. Utilizando os números indicados nas fichas, complete cada subtração. Aquela atividade se repete novamente, olha lá. Nós vamos observar qual que é o número que está faltando aqui. Nós temos opções das fichas,
tá? Aí você vai ter que observar 81 menos quanto que o resultado é 29. Vocês utilizam bastante rascunho, folhinha de rascunho para conseguir resolver. Matemática é isso, tá? Folhinha de rascunho o tempo todo. Aqui eu tenho mais 2 probleminhas. E eu tenho 2 continhas aqui, tá? Paulo tem R$62 e Fernando 36, a menos do que Paulo. Que quantia os dois têm juntos? Então, vocês farão 2 tipos de conta aqui. Primeiro vai ser uma soma, depois uma subtração, tá? Escreva o enunciado de um problema envolvendo uma subtração que tenha como resposta a frase abaixo. Ah, isso nós já fizemos também. Otávio recebe R$28 de troco, então você vai montar um probleminha. Nós já fizemos isso na sala. Então, se ele recebe R$28 de troco, você pode simular. Por exemplo, Otávio foi ao mercado, comprou tanto e deu uma nota de R$100. Até que chegue no resultado que tem a resposta aqui. Então, vocês vão criar um probleminha, tá? Agora troque com o seu colega o problema que você escreveu e resolva. Nós não vamos trocar com o colega, infelizmente, né? Então, vocês dê sequência na atividade, não vai haver troca. Página 165. O gráfico a seguir mostra o tempo aproximado de gestação de alguns mamíferos, tá? Então, observem que é facinho, gente, ó. Observem o gráfico e respondam as questões, tá? Os animais citados no gráfico, qual deles possui um tempo maior de gestação? Então, vocês já sabem observar, fazer a leitura de gráfico, né? Então, qual que representa o maior tempo de gestação? Qual que é o menor tempo? E aqui, vocês irão resolver um probleminha também, tá? Montem a sentença e o cálculo e escrevam a resposta. Agora, vão vir algumas páginas que são de leitura, tá? Ó, leitura, explicação, algumas dicas que o livro nos dá. Aí aqui tem o que eu estudei, que é aquele resuminho, né? Aqui é basicamente leitura. Ampliando saberes, que são dicas de livros. E aí vem aquela mais atividades, pra gente poder finalizar. Então, todas as atividades que nós temos aqui são atividades que nós já trabalhamos no livro. Uma revisãozinha, tá? Façam com bastante atenção. Não sei como que ficarão quando nós voltarmos as provinhas, mas nós realizando as provinhas, muito provável que caia muita coisa dessas revisõezinhas, tá? Aqui, ó, ligue as representações correspondentes. Olha o ábaco aí novamente. Olha o material dourado, né? Então, você vai contar quanto que vale aqui no material dourado, vai ligar com o ábaco, né? Que vai ligar com o número, por exemplo. Vou explicar o primeiro. Aqui, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 81, 2, 3, 4, 5, 6. 86. Aí, vou procurar o ábaco, vou ligar. 86. E vou ligar na escrita por extenso, 86, tá? Facinho. Utilizando os algarismos das fichas abaixo e sem repeti-los, em o mesmo número escreva o menor número possível com 2 algarismos. Então, ó, qual é o menor número possível aqui, tá? Utilizando esses números aqui, essas opções,
com 2 algarismos. Então, vai falar o primeiro, 20, tá? 20, utilizando 2 algarismos, os menores números, então é o 20. O maior possível número com 2 algarismos. Aí você vai pensar aí, usando 2 algarismos, qual que dá para formar o maior. Todos os possíveis números com 2 algarismos menores que 68, tá? Aí tem, ó, as probabilidades, tá vendo? Podemos formar 20, 24, são probabilidades. Consegui formar 20, consegui formar 24, consegui formar 26, 28, e uma sequência até chegar no 68, que não pode ultrapassar, tá? Então, são os menores do que 68 que dá para formar fazendo probabilidade. Todos os possíveis números maiores que 28 e menores do que 48. Então, ó, tá vendo? Então, maiores do que 28. Depois vem o 40, ó. 40. Não é número que não tem aqui. Você vai se basear, para responder tudo aqui, você vai se basear nesses números aqui. Maior do que 28. Bom, maior do que 28 com 2 algarismos, o próximo seria o 40, né? Não tenho 30, não tenho... Então, o próximo 40. E depois do 40? 42. Depois do 42, 46, que não ultrapassa 48. Essa lição é um pouquinho trabalhosa, porque é probabilidade. Probabilidade, ela é um pouquinho... Tem que usar cabecinha mesmo. Os ábacos dos itens abaixo possuem partes escondidas. Se possível, classifique os números representados em par ou ímpar, tá? Então, no A aqui, ó, você vai contar a quantidade que tem aqui e você vai marcar aqui se ele é par ou ímpar. Aqui você vai contar, vai marcar se é par ou ímpar, ou se não é possível determinar, também tem essa opção, tá? Pro não é possível determinar. E se é par ou ímpar. Porque alguns estão meio escondidinhos, ó. Tá vendo? Então, vocês observem. Uma dica, só tem um que não é possível determinar. O outro tem um par e tem um ímpar, tá? Página 172. Escreva 3 números ímpares em ordem crescente, maiores do que 10 e menores do que 16. Então, ó, você vai pensar em... É sempre importante ler o enunciado, a Pro sempre fala isso. Vocês estão no 3º ano, tem que começar... Quando é um assunto novo, tudo bem, né? Nós temos que destrinchar, conversar, explicar bastante. Esses, por exemplo, vocês têm que ter autonomia para resolvê-los, tá? Então, vocês têm que colocar a cabecinha para funcionar e resolvê-los, porque 3º ano, já praticamente 2º bimestre, né? Já tem que ter autonomia para estar resolvendo as atividades que já foram trabalhadas em sala de aula. Então, ó, escreva 3 números ímpares, tá? 3 números ímpares. Em ordem crescente, então tá, do menor para o maior. Maiores do que 10 e menores do que 16. Ah, então tá, se é ímpar, 10 eu não posso pôr. Posso pôr 11? Posso. Deixa eu ver. Depois, posso pôr 13? Posso. Né? Posso pôr 15? Posso. Então, menor do que 16, nós pegamos os 3 números na sequência ímpares, tá? E aqui vai dar a continuidade também. Escreva 5 números pares em ordem decrescente, do maior para o menor, menores do que 17 e maiores do que 7, tá? E 6, escreva 6 números
menores do que 20 em ordem crescente, de maneira que o menor número seja ímpar. Então, observem bem, pessoal.